O Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo se reuniu no dia 6 de dezembro para debater o tema Um Novo Ciclo Virtuoso para o Brasil. Economistas, cientistas políticos, empresários e executivos traçaram um panorama econômico e político deste ano e falaram de cenários possíveis para 2018. Na pauta, assuntos como riscos econômicos, eleições, estudos de impactos de projetos industriais e oportunidades de negócios para o Espírito Santo. Bem, vamos começar com o cientista político, coordenador do IBMEC, José Niemeyer, que fez uma exposição importante agora sobre o cenário político que a gente tem agora para 2018. Niemeyer, como que você vê esse cenário? As pessoas, de uma maneira geral, veem de uma forma muito simplista, né? As pessoas que não estão acostumadas com um processo eleitoral. Nós já iniciamos o processo eleitoral. Duas questões. Vou começar pela última. Já iniciamos o processo eleitoral. Não acho que a Copa do Mundo vai ser o evento que vai marcar 2018. Eu acho que o evento que marca 2018 definitivamente é a eleição de outubro. E acho que a eleição já está, não digo nas ruas, mas já está nas negociações entre os partidos e agentes políticos e atores políticos. É importante se discutir eleição depois de tantas questões que surgiram nos últimos, 10 anos no Brasil, para o bem e para o mal. É importante se discutir política. Não há salvação para uma sociedade que se diz organizada sem a ação política. Sim. Né? A ação política ela é redentora. Eu acho que o seu telespectador precisa saber disso. Né? Não existe convivência em sociedade sem ação política. É ação política que projeta a construção de políticas públicas, que vai ajudar aquele outro segmento de uma sociedade complexa, é a política que permite que você diminua o conflito entre agentes, é a política que pressupõe que é um olhar de futuro. Então a política ela é basilar para qualquer sociedade que se quer moderna, progressista e plural. Agora, sobre a eleição, eu tenho a impressão que a grande variável, são duas grandes variáveis para a eleição, Almir. A primeira é se Lula será candidato. Não estou sendo original, está todo mundo falando isso, porque se Lula for candidato, ele irá para o segundo turno. Mesmo no segundo turno, aliás, principalmente no segundo turno muito dividido, e eu calculo mais ou menos 11 candidaturas, se você me permite, vou mencionar aqui. Sim. Álvaro Dias não é mais, ele mudou de partido. Podemos. Pelo Podemos. Você tem Marina Silva pelo Rede. Eu tenho a impressão que Ronaldo Caiado será candidato pelo Democratas, ou um outro candidato pelo Democratas, talvez até Rodrigo Maia. Sim. Você tem o PSDB com Alckmin. Você tem o PSOL, imagino que a candidatura Freixo seja a candidatura à presidência da República. Freixo tem muita força no Rio de Janeiro, isso ajudaria o PSOL nos seus projetos no campo de outras eleições, né? Você tem um candidato do Partido dos Trabalhadores, que pode ser Lula ou Jacques Wagner ou Fernando Haddad, nesta ordem. Você tem a candidatura também, eu imaginei que Cristóvão Buarque fosse ser candidato, mas eu acho que ele já vai competir com alguém dentro do partido. Acho que ele não será candidato. O Eduardo Jorge vem como candidato? Eduardo Jorge pelo PV, inclusive meu amigo, sim, uma pessoa sim. que eu tenho uma convivência muito boa. Gosto muito do Eduardo Jorge, será candidato pelo PV. Você tem, aí já foram 7, né? Você tem, estou esquecendo de algumas candidaturas. Bolsonaro pelo PS, sim. Que agora mudou também, não é mais PSC, é um outro partido. Sim. Meirelles pelo PSD, do Partido PSD. Eu não acredito em outsiders, não. Até também desenvolvi isso hoje. Eu acho que as candidaturas vão ser candidaturas que vão ter que ter partidos. E muitas vezes um outsider, ele fica preso ao partido, ele não consegue, ele é digerido pelo partido. Então eu acho que uma candidatura tipo Joaquim Barbosa, eu acho difícil. Luciano Huck? De forma, não será. Acho que aquilo foi usado até para medir. Aquilo foi usado pela mídia, para medir, a mídia televisiva principalmente, para medir, na verdade, o impacto que a Rede Globo tem nos programas, no geral, né, na mídia. Eu acho que foi muito para isso. Depois você tem, eu mencionei aqui 9 candidaturas, então você bateu em torno de 10, 11 candidaturas. Mas as duas questões básicas é o seguinte: primeiro, Marina
Desculpe, primeiro Lula candidato. Se ele for candidato, quem Marina apoia no segundo turno? Porque se ficar Lula e Alckmin no segundo turno, que é bem provável o Lula candidato, a definição do voto da Marina vai ser fundamental. Ela não vai para o segundo turno, mas ela ajuda a eleger Lula. Depende do desempenho dela, ela ficou um pouco apagada, né? Mas eu acho que ela não ficará apagada. Eu tô depositando na Marina, nessa eleição muito dividida, não estou dizendo que ela vai ter 25%, mas ela pode ter 13%, ela pode ter 15%. Isso é muito numa eleição com 11 candidaturas no primeiro turno. Sem dúvida. Então, eu acho que o voto de Marina no segundo turno, ou em Lula ou em Alckmin, ficarem os dois, eu acho muito importante. Se Lula não for candidato, aí eu acho que a Marina deve estar torcendo muito para o Lula não ser candidato. Sim. Aí o candidato do PT não vai para o segundo turno, que deve ser o Jacques Wagner, até para, como líder baiano, ele pegar os votos das franjas do Nordeste ali que beiram a Bahia, sim. Né? Principalmente das capitais do Nordeste. Mas não tem o carisma do outro, né? Não tem o carisma, mas foi ministro, não está envolvido, mas ele não vai para o segundo turno. E aí, Marina indo, eu acho bem possível um segundo turno, Almir, uma candidatura mais de centro-esquerda, como Marina, e uma candidatura de centro-direita, como Alckmin. Mas eu também sinto que a população brasileira, talvez você, eu, a gente esteja atrás, né, de uma figura de gestor. Isso eu acho que vai ser importante nas próximas eleições. E Alckmin tem esse perfil, mas inclusive ele tem todo um marketing pessoal, um marketing político, que é de falar, vamos cuidar da vida das pessoas. Ele fala muito isso, ele faz uma ligação muito bem feita, principalmente para o eleitor menos esclarecido, menos crítico, que é uma visão de gestão e sua casa, né? O que está acontecendo na sua casa que a minha gestão como governante vai influenciar, vai chegar. Ele, nesse ponto, lembra um pouco Lula, principalmente no primeiro mandato. Sim. Por incrível que pareça, a candidatura Alckmin, agora que eu estou percebendo isso aqui conversando com você, a candidatura Alckmin tem alguma coisa de discurso próximo com a candidatura Lula. Sim. Agora, muitos acham que Alckmin é um privatista, vai privatizar, mas Alckmin ele trabalha bem essa coisa de mais Estado ou menos Estado, ele equilibra bem isso. E Alckmin é impressionante, né? Porque se você for viajar com ele no estado de São Paulo, o prefeito de Pirajuí, de Avaí, de Penápolis, ele conhece o prefeito pelo nome, conhece todo mundo, ele conhece todas as lideranças do Estado. Eu acho que isso ele vai levar para a sua candidatura como presidente da República. Dizer que ele vai conhecer o Brasil todo. O desdobramento, por exemplo, de um crescimento econômico agora, né? Quer dizer, o final de um processo recessivo e o início de um processo novo, né? Um ciclo virtuoso, como a Thaís bem colocou aqui na exposição, isso influenciará o processo eleitoral? Também influenciará. A gente discutiu hoje com o Clóvis aqui no grupo essa questão da economia. Mas a retomada da economia não vai ser uniforme em todas as regiões. Nós precisaríamos entender melhor quais vão ser os desdobramentos da volta da atividade econômica, com mais pujança, né? Para poder entender também quais eleitorados. E aí tem a ver com Alckmin, porque eu acho que São Paulo, o estado de São Paulo e a capital, e o Grande São Paulo e o estado no geral, vão fazer muito parte dessa retomada da economia. Menos que o Rio de Janeiro, por exemplo, muito menos, para usar como exemplo. Sim. Então eu acho que o Nordeste talvez recupere também, e aí os eleitores do Nordeste talvez lembrem mais de Lula do que necessariamente de Temer, que está tentando estabilizar a economia. Vai depender das regiões, mas que, no geral, o efeito da volta da atividade econômica com mais força vai ser fundamental, não tenho dúvida. Sim. Não tenho dúvida, muito importante. Agora, vai depender de que regiões a gente está falando. E aí, volto a dizer, a candidatura Alckmin tem tudo a ver com o estado de São Paulo, que é o estado que deve, como sempre, liderar essa retomada do crescimento econômico. Certo. Uma coisa que você colocou, essa demonização que a população fez da classe política, né? Assim como faz demonização de outras classes, até a polícia, até os médicos, a máfia dos médicos, a máfia dos empresários. Então, quer dizer, no final, se a gente demoniza a classe política, não há um risco Sempre um risco. Para a democracia? Sempre um risco. Você não deve demonizar a classe política. Você não deve colocar todo mundo na mesma panela. Isso é muito grave, né? As pessoas, na verdade, as pessoas estão demonizando, as pessoas estão com uma postura mais crítica, porque como as pessoas vivem uma situação de crise econômica, de falta de perspectiva, as pessoas precisam achar quem são seus inimigos, né? Sim. O ser humano precisa de inimigos, infelizmente. E essa é uma maneira, o meu inimigo está ali. Né? O discurso também
muito fraco na perspectiva conceitual de volta de regime militar no Brasil, mostra bem isso, uma classe média que perdeu muito e que precisa criar os seus inimigos, cria que o inimigo é a democracia, né? É uma bobagem, né? Isso não é progresso, isso não faz parte, isso não é civilizatório, isso é retrocesso civilizatório. Volta a ambientes como do golpe militar e do regime militar de 64. Né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado. Mas a direita no Brasil ela ficou mais inteligente. A direita percebeu que é na democracia que ela vai... Na verdade, quem prega a volta do regime militar são os conservadores, é diferente. São aqueles que estão com excesso estão com raiva de uma discussão muito aberta na sociedade brasileira, não admitem mais as novelas da Globo, mostrando o que as novelas mostram, eles querem parar o processo civilizatório. Eu acho que não vão conseguir. Sim. Os de direita não, os de direita, na verdade, eles são liberais de formação, do ponto de vista econômico, querem menos Estado na economia. Isso é até importante, essa conceituação. Ser de direita não é ser conservador. Você tem homens de direita, mulheres de direita, que são progressistas, só que eles querem menos Estado na economia. E ser de esquerda é aqueles que se preocupam muito com a desigualdade, então querem o Estado como agente que tenta diminuir a desigualdade em algumas regiões específicas do país. Agora, ser conservador, você tem conservador de esquerda também. É aquele conservador que, somente quando o partido de esquerda atingiu o poder, que aí, como Stalin, por exemplo, na União Soviética, que não queria mudança nenhuma, ao contrário, queria manter privilégios. Isso é ser conservador também. Então, eu gosto de usar a nomenclatura esquerda-direita nessa discussão sobre liberdade e igualdade. Ok, Niemeyer, muito obrigado. Eu que agradeço.